tarde, bom dia para você que está aí do outro lado. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição desse programa, número 18, Meu Espaço, Minha Vida. Eu sou a professora Gisele Diziura, coordenadora dos cursos de especialização em Arquitetura e Design, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante sobre como dar agilidade nos processos de licitação pública. E eu tenho aqui ao meu lado um convidado muito especial, seja muito bem-vindo, Célio José Gonçalves Batter. Tudo bem, Gisele? Como é que tá? Tudo bem. Que bom. E você aí do outro lado pode participar conosco, você que assiste o nosso programa ao vivo, e você depois poderá assistir com essas participações. Então, para isso, acessa lá o nosso Instagram, no direct, que eu estou aqui vendo as suas participações, os seus comentários. Então, anota aí, vai aparecer na sua telinha, @pós-arquitetura e design Uninter. Então, vamos lá! Qual é a nossa temática? Você sabe quais são os objetivos das contratações em licitações públicas? Serão concorrências, pregão, comércio? Quais são os processos? Quais são as leis que incidem nesses processos de contratação? Quais são também as inovações? É possível inovar nesses processos? Quais são as metodologias? São alguns temas aí que permearão a nossa conversa. Show de bola. Então, para isso, eu convidei o Célio. O Célio é diretor do Fundepar, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, engenheiro civil e filósofo. Então, gosta muito de conversar, não é mesmo? Um pouquinho. Então, para começar aí, a gente faz um aquecimento, Célio. Então, vamos lá. muito rápido, o que vem à sua cabeça, tá? Então, se eu falar para você economicidade ou qualidade? Depende. Tá, vamos discorrer depois sobre o assunto, tá? Você que é um líder na sua equipe, dom ou aprendizado na liderança? Eu acho que nas duas perguntas, a gente pode dizer que são os dois, mas depende do processo. Então, assim, o que a gente espera no processo de contratação? Sempre a gente tem que avaliar isso. E falando em processo de contratação, a terceira, então. Nesse processo de contratação, o que implica e qual é o melhor? Se existe melhor, mas aí o que vem na sua cabeça? Técnica e preço ou pregão? Vai parecer que depende também, né? Depende do objeto. Depende daquilo que a gente quer contratar. Então, é importante a gente definir primeiro o objeto a ser contratado. Depois da definição do objeto a ser contratado, a gente pensa na modalidade de contratação. Então, o processo passa primeiro pela definição de objeto. Aqui nós estamos num curso de arquitetura e design, então provavelmente nós vamos falar muito sobre obra pública, que é a nossa especialidade, a nossa expertise. Então, vamos tirar a contratação de materiais, de insumos, mas vamos falar basicamente de contratação de obras públicas. No processo de contratação de obras públicas, para a gente fazer a definição de objeto, a gente tem que compreender dentro de um conceito técnico de obra o que é serviço e o que é obra propriamente dita, porque no geral nós confundimos tudo e chamamos tudo de obra. Então, quando você está contratando um serviço de engenharia, a gente acaba, no geral, chamando de obra, e quando você está contratando uma obra de engenharia, você também acaba chamando de obra. Então, a primeira parte do processo que eu entendo que a gente deve compreender é como definir esse objeto. E isso já está bem claro, isso é posto hoje pelo IBRAOP, que é um Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, e ele deixa bem claro numa instrução normativa dele, que é a 02/2009, o que é serviço de engenharia e o que é obra de engenharia. Resumindo,
de forma muito simples. Serviço de engenharia é tudo aquilo que a gente busca fazer numa edificação existente para devolver a condição original dessa edificação. Reforma, manutenção dessa edificação e obra de engenharia. Obra de engenharia é aquilo que consta com a ampliação de área. Então, quando nós vamos construir, ampliar uma edificação, nós chamamos de obra de engenharia. A própria legislação, a 8666/2000/93, ela condiciona algumas coisas para que a gente possa adotar um modelo de licitação. Então, serviço de engenharia, hoje a gente pode fazer por pregão eletrônico, a gente pode fazer por dispensa de licitação, dependendo do valor, e a gente pode fazer também, inclusive por concorrência pública, mas que toma muito tempo, que não vale a pena. Obra de engenharia, necessariamente por concorrência pública, né? Então, e hoje existem essas modalidades, o pregão eletrônico, o nome já diz eletrônico, e a concorrência pública pode ser eletrônica ou pode ser presencial. Então, define-se o objeto, depois da definição do objeto, a modalidade de contratação. Se você não fizer a definição do objeto corretamente, você acaba não conseguindo escolher a melhor opção, aquilo que melhor atende a administração pública, já que nós estamos falando de empresas ou de economia mista ou mesmo de empresas públicas aí. É importante ter essa definição para que você possa seguir adiante. E esse valor de dispensa de licitação, ele muda de estado para estado ou de órgão? Não, o valor de dispensa de licitação ele é atribuído à legislação. Né? Foi atualizado o valor, a própria legislação foi atualizada e hoje se busca manter esse valor atualizado ano a ano em decorrência de algum índice inflacionário. Você pode... eu não me recordo exatamente qual o índice, mas ele é um valor específico para a compra de materiais, é um valor específico para a aquisição de mão de obra, é um valor específico para compra de insumos, então ou os dois juntos, compra de insumo e mão de obra. Então você tem um valor pré-estabelecido que corresponde a um percentual daquilo que você licita hoje dentro das modalidades licitatórias. Temos uma pergunta aqui, então não esqueça, você aí que está nos assistindo ao vivo, pode mandar suas perguntas para o direct do Instagram, @Arquitetura e Design Uninter. E temos aqui uma pergunta do Irineu Matos, de Sobradinho. O Irineu pergunta o seguinte: se além dessas duas modalidades, ou se duas modalidades que você comentou, de serviço e obra, tem alguma outra, ou se é possível licitar as duas ao mesmo tempo? Normalmente você define o objeto para definir a modalidade de licitação, então você não mistura uma coisa com a outra. Então a primeira parte da pergunta, não se misturam modalidades licitatórias, ou você utiliza uma ou outra de acordo com o objeto. Mas essa lei que eu citei, a 8666/93, ela já foi superada, já existe uma nova legislação, que é a 14.133/2021, que foi publicada em janeiro de 2021. No estado do Paraná, nós já temos a regulamentação dessa lei pelo decreto 186/2021 também, que prevê outras modalidades de licitação. Então, além da concorrência pública e do pregão, você tem outras formas de contratação. Vou dar um exemplo: você pode fazer por concurso, você pode fazer uma contratação por concurso, você pode fazer uma contratação integrada. Vamos citar um outro modelo de licitação, a gente pode até falar um pouquinho dele, do regime diferenciado de contratação, que foi uma legislação criada em 2011 para atender os jogos da Copa do Mundo, o jogo da Copa das Confederações, para atender as Olimpíadas, as Paralimpíadas, e que visavam, a partir de um projeto básico de arquitetura, fazer a contratação de projeto executivo e também obra de engenharia. O RDC
ele foi utilizado, mas não muito intensamente, porque era uma legislação nova e as pessoas tinham dificuldade da interpretação e também da parametrização do processo. E, claro, por conta de alguns problemas que a gente verificou aí, está nos livros de história já dentro do processo da contratação das obras da Copa, algumas pessoas ficaram receosas em relação a isso, mas é uma grande revolução. A partir de um projeto básico, você contratar um projeto executivo. Na nova legislação, esse processo ele se dá pela contratação integrada. Então, você faz um projeto básico, subsidia o edital de licitação com alguns elementos básicos de engenharia, estudos preliminares, e a partir desses estudos preliminares e desse projeto básico, que básico só tem o nome, não é um escopo básico, de projeto. É básico de base, né? Para dar base. Isso, básico para dar base. A partir desse projeto básico e desses elementos de engenharia que vão subsidiar o processo licitatório, você contrata um projeto executivo para a obra que você propriamente quer contratar e a execução da obra. É uma grande evolução que eu acredito que vem para ficar. É uma modalidade que dá agilidade, até porque a maior parte dos órgãos públicos tem dificuldade com a equipe técnica para desenvolvimento de projetos. Então, assim, o poder público muitas vezes não executa determinadas obras e determinados serviços por falta de dinheiro, ele acaba executando por falta de projetos, por falta de ter uma equipe qualificada dentro do seu quadro, até porque o desenvolvimento de projetos envolve um volume muito grande de profissionais, tanto da engenharia quanto da arquitetura, mas de todas as disciplinas que envolvem a engenharia e envolvem a arquitetura. Então, a arquitetura é uma disciplina, mas na engenharia você tem o engenheiro eletricista, você tem o engenheiro que faz a parte de cálculo estrutural, você tem o engenheiro que faz os projetos hidrossanitários, você tem um engenheiro que faz um orçamento. Então, assim, você tem muitas disciplinas, dependendo da complexidade do projeto, e para um município, ou mesmo para um órgão estadual, manter um quadro técnico com todos esses profissionais é difícil, até porque o Estado requer uma série de normas para a contratação de pessoal. Então, tem todo esse processo aí e existem, claro, aquelas normas que estão atreladas ainda à responsabilidade técnica do projeto em relação ao órgão público. Então, tem várias discussões nesse processo. Então, existem diversas modalidades na nova legislação, a gente pode contar até 6. É importante aí você ter acesso, pesquisar um pouquinho mais sobre essas modalidades. E aí, dentro do RDC, que você comentou, essa questão da contratação integrada de projetos executivos e obra ao mesmo tempo, eu vou inserir mais um item aí nessa pauta para a gente conversar um pouquinho, porque tem a ver com uma pergunta aqui que fizeram. Essa contratação integrada, ela permite uma celeridade no processo e uma assertividade maior com relação à obra, porque a mesma construtora, a mesma vencedora, vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, inclusive algumas aprovações seguidas além daquela da prefeitura ou de alguns órgãos, competentes iniciais. Mas esse outro item que eu quero colocar, que tem a ver com a inovação tecnológica também, é a inserção do BIM. Sim. E que é a pergunta aqui da Andressa, ela tá de Curitiba, e ela está perguntando o seguinte: qual é o papel do BIM nos processos de licitação? Veja, como nós estamos falando de legislação, segundo a nova legislação, a modelagem, vamos chamar a modelagem dos projetos arquitetônicos, não mais apenas o projeto, o projetar no papel, mas a modelagem em 3D se faz necessária e obrigatória. Então, assim, qualquer um que esteja hoje na cadeira de arquitetura ou na cadeira de engenharia, desempenhando sua função em qualquer uma das disciplinas, vai ter que aprender a desenvolver projetos
em 3 dimensões, parametrizando e modelando isso com uma equipe. Então, nenhum profissional vai conseguir trabalhar isoladamente sozinho. Aquele eu resolvo todos os problemas da obra, o eu engenheiro que faz o projeto arquitetônico, que faz o hidráulico, o hidrossanitário, ou prevenção de incêndio. Esse profissional, eu acho que ele está fadado a desaparecer efetivamente do mercado. O profissional hoje da engenharia e da arquitetura, muito mais hoje do que em qualquer momento, ele vai ter que aprender a trabalhar em equipe. Se você tinha, alguns anos atrás, um arquiteto que desenvolvia um projeto em 2D, depois dele desenvolver esse projeto, ele migrava esse projeto para a mão de um engenheiro estrutural. Depois passava esse projeto para a mão de um engenheiro eletricista. Depois para um engenheiro hidrossanitário. Esse formato de produção já não vai existir mais, já não existe mais. Hoje, com tecnologia, você pode ter uma equipe de desenvolvedores de projeto e de modelagem de projeto, que um pode estar na China, outro pode estar no Brasil, outro pode estar em qualquer lugar, desde que ele se converse. E claro, ao mesmo tempo. O BIM permite isso, né? A internet permite isso e, claro, a forma com que você traz essa modelagem dos projetos para a engenharia e a arquitetura, nós estamos um pouquinho atrasados em relação à engenharia mecânica, que faz isso há muito tempo, e no Brasil especialmente, né, não estou dizendo das disciplinas, mas no Brasil propriamente dito, nós estamos caminhando para o desenvolvimento de projetos em BIM. E a legislação obriga isso hoje. Então, Andressa, né? Para a Andressa entender, sem o BIM, o profissional hoje, tanto no mercado público quanto no mercado privado, não vai conseguir sobreviver. E, além disso tudo, além do profissional que está desenvolvendo o projeto, nós temos a pessoa ainda do gerente, do administrador, do manager, daquele que vai fazer a união de todos esses processos e de todas essas pessoas no desenvolvimento propriamente dito do projeto. É aquele que vai coordenar o processo, é aquele que vai dar as diretrizes do processo, é aquele que vai parametrizar o processo. Que as pessoas vão se conversando e vão modelando juntas, desenvolvendo juntos os projetos, tanto da área de engenharia quanto da área de arquitetura, mas tem que ter aquela pessoinha que faz a parte administrativa, que gerencia todo mundo. É o maestro da orquestra. Né? É o maestro da orquestra. Então, a gente está caminhando para isso, graças a Deus. Né? Porque na iniciativa privada, nós temos muito desperdício. Na iniciativa pública, nós, além de termos muito desperdício, nós temos muito problema burocrático. Né? Porque cada erro na falta de competência, não estou dizendo que as pessoas são incompetentes, mas na falta de competência desse diálogo entre os diversos profissionais, gera uma coisa chamada aditivo, que traz muitos problemas para as obras públicas, inclusive provocando a interrupção de muitas delas e gerando prejuízo para a sociedade, claro. Bom, você hoje está como diretor de uma instituição que trabalha com projetos e obras destinadas a escolas públicas. Exato. E há uma diferença na sua percepção com relação a essas inovações nos processos licitatórios para escolas públicas estaduais e para outras tipologias de edifícios, de construções? Existe, sempre existe. Quando você fala de um objeto específico, quando a gente fala de escola, você tem que entender desde o projeto político-pedagógico que se aplica ou que será aplicado naquela escola, até a quem vai servir essa escola, a que público, qual parte da sociedade que vai ocupar essa escola. Então, se você tiver uma escola de ensino fundamental 1, das crianças bem pequenininhas, você tem que pensar numa característica de projeto. Se você for ter ensino fundamental 2,
numa outra característica de projeto no ensino médio, numa outra característica, numa modalidade de ensino de educação profissional, em que você vai ter dentro do estabelecimento de ensino cursos técnicos, você vai ter uma outra característica. Numa escola em tempo integral, em que os alunos vão passar o dia todo na escola, você precisa pensar em outros detalhes, né? Então, numa escola que vai atender um público, vamos dizer, de um assentamento ou de uma aldeia indígena, você vai ter uma outra característica. Então, tudo isso perpassa, como eu disse, pela definição do objeto. Então, quando você vai pensar, vai fazer o estudo de viabilidade e vai pensar na escola como equipamento público, tem que saber qual que é a comunidade, em qual a comunidade que você vai atender. Então, isso é extremamente importante para a definição de objeto. É a mesma coisa uma edificação, um prédio. Nós estamos num prédio comercial. A característica de um prédio comercial é diferente da característica de um prédio residencial. Então, e obra pública tem isso também. Você tem que pensar muito bem qual é a característica de cada um. Vamos falar, um hospital, o nível de complexidade desse hospital. O que a gente quer atender dentro desse hospital. Então, E mesmo dentro do hospital tem as diferentes especialidades. Se é um cardiológico, se é um oncológico, exatamente, se é um pediátrico. Tem que ler norma, tem que conhecer código de postura de município, tem que conversar com concessionária para pedir estudo de viabilidade. Saber aonde ele está localizado, se é numa área litorânea, se é no norte, se é no sul, quais são as exatamente, condicionantes, até e por aí vai. Para parametrizar o que você quer. Bom, e aí, para deixar a tua experiência enquanto líder e que trabalha também nesse mercado público, gostaria que você deixasse uma mensagem. Ainda não chegamos lá no fechamento, mas quase, no pré-fechamento. No pré-fechamento. Para os nossos alunos, para a comunidade, para o nosso público que está assistindo, quais seriam algumas orientações, sugestões para quem quer atuar nesse mercado de licitações? O primeiro conselho é conhecer a legislação. Antes de você entender de engenharia e arquitetura, você tem que conhecer de legislação, porque o mercado de licitações ele tem uma série de regras que precisam ser observadas e serem cumpridas. Muitas vezes, tanto para quem vai desenvolver projeto, quanto para quem vai executar obra, quanto para quem vai construir um edital, quanto para quem vai construir um termo de referência, todas essas pessoas precisam conhecer quais são, segundo a letra da lei, as suas responsabilidades dentro dos contratos. E quais as responsabilidades que você quer assumir ou não quer assumir dentro de um contrato. Então, se você estiver fazendo parte do ente público e representando o público, você tem que saber da legislação para saber até onde você pode exigir do teu fornecedor de serviço, de mão de obra, de insumo, aquilo que você pretende, qual o teu objetivo. Então, partimos do objeto, define esse objeto, o que você quer deste objeto. E aí, o que dentro dessa legislação que lhe ampara, que você pode solicitar para que as pessoas possam atender os teus anseios. Se você é um prestador de serviço, se você é uma construtora, por exemplo, e quer participar de concorrências públicas, quer participar de pregões eletrônicos, quer ser um fornecedor do Estado, você tem que entender ou do município ou do governo federal, do ente público. Quer fornecer para o ente público, tem que conhecer a legislação e entender os contratos que você está disposto a assinar. Porque o ente público, ele é muito grande e é burocrático, e tem que ser burocrático por conta das questões da fiscalização e dos desvios de conduta que podem acontecer nos processos. Então, assim, ele é muito grande e é burocrático. Então, é muito difícil de você lidar fora da legalidade, querendo ajustar coisas que não estejam dentro dos contratos. Você só consegue fazer isso com um aditivo que se transforma em parte do contrato. Não existe jeitinho no processo de desenvolvimento de obra pública. Existe sim situações
que podem gerar algum problema e que você precisa resolver durante aquele contrato. Mas esses fatos têm que ser supervenientes. Você não pode ter um fato que não seja superveniente para ser aditado, a não ser que você contrate um serviço e queira aditar para aumentar o volume de contratação desse serviço. Fora isso, ou é um fato superveniente ou não é, que era alguma coisa que poderia ser prevista ou não. O BIM nos permite isso. O BIM, existem alguns gráficos que demonstram como que funciona o BIM em detrimento de outras formas de produção de projetos, e você vai verificar em relação a tempo, desperdício e energia gasta no processo de planejamento. Você vai ver que com a tecnologia BIM, com a tecnologia de modelagem, a gente tem um volume muito grande de energia gasta no início do processo com o planejamento e o desenvolvimento do projeto. E depois você tem muito pouco problema no decorrer da obra. Nos processos anteriores, em 2D ainda, que não existiam compatibilização, você acaba gastando menos energia no início do processo, mas na execução da obra você tem muito mais problema. É isso que a gente tenta evitar e é isso que a modelagem da engenharia, das estruturas físicas que a gente quer construir, traz para nós hoje. Bom, já caminhando para o nosso fechamento, gostaria de saber de você. O que você imagina aí como ideias e desafios para 2023? Olha, eu prezo pelos princípios de publicidade, de economicidade, de eficiência, os princípios que regem aí a gestão pública. Então, eu sempre espero que no ano vindouro a gente possa melhorar esses processos, a gente possa ser mais eficiente, a gente possa provocar menos desperdício, a gente possa ter mais agilidade, a gente possa dar mais publicidade àquilo que a gente faz. É um dos princípios importantíssimos da administração pública, da publicidade, aquilo que se faz para a sociedade saber que você está entregando o que o imposto está subsidiando. Então, assim, eu espero que a gente possa continuar nesse processo de responsabilidade social com responsabilidade fiscal, para que as pessoas não se percam no meio do caminho, e não provoquem problemas institucionais. Aí o Estado é grande, precisa atender muitas áreas, mas a gente não pode ser irresponsável. Então, ter essa responsabilidade social, junto com essa responsabilidade fiscal, junto com a publicidade, aquilo que se faz, junto com a impessoalidade dentro dos processos. É isso que eu espero, que a gente melhore a cada dia mais. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza aí que você de casa, você aí do seu trabalho, onde você esteja, você tem aproveitado. Muito obrigada novamente. É isso aí. Esse encontro, ele trouxe algumas reflexões, algumas percepções e algumas certezas. Certezas da responsabilidade, do comprometimento, da transparência e que você possa aí aplicar no seu dia a dia, se você trabalha, seja no ambiente privado, no ambiente público ou queira trabalhar nesse ambiente com licitações e aprendendo cada dia conosco e aí no seu trabalho. Então, muito obrigada e até a próxima edição. Aí, pra você.